É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje eu trago a amiga, vizinha de infância, a doutora Karina Brum, ginecologista, obstetra e que está estudando também agora envelhecimento saudável, é isso? Isso aí. Bem-vinda ao nosso programa, Karina. Obrigada, quero agradecer pela oportunidade. Estamos aí para tirar as dúvidas do Pergunte à Doutora. Hoje vai ser Pergunte para a doutora. Assim, eu acho que é legal fazermos perguntas que mexem com o pensamento das pessoas, coisas mais polêmicas. Então eu vou começar um assunto, em vez de falar diretamente sobre sexualidade, eu vou começar de trás para frente. Falar iniciando climatério, andropausa, que as pessoas chamam de menopausa. Podemos começar assim? Podemos. Tudo contigo. Quer que eu fale um pouquinho de climatério? Claro! Então vamos lá. Quando é que a pessoa... Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar o protocolo. Eu tenho mais que 40 anos, mulher, né? Não homem, para saber da menopausa. Climatério, isso, né? Quando eu sei que eu tenho que procurar ajuda para evitar os sintomas ou, enfim, fazer tratamento para entrarmos em seguida sobre reposições hormonais. Tá, jóia. Então vamos lá. Ontem eu dei uma palestra falando sobre isso, sobre as mulheres pós 40 anos. Então, o que acontece? Após os 40 anos, fisiologicamente, o nosso estrogênio tende a diminuir. Então, ele vai caindo, 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 até que ele cai e a gente entra na menopausa. Então, geralmente chega mulheres, e geralmente ocorre pós os 40, mais pós os 45, com sintoma de calorão, irritabilidade, acordar de madrugada. Por que a gente acorda de madrugada? Porque é a queda do estrogênio, queda da progesterona, estrogênio, enfim. Então, tem uma lógica, que tem alteração hormonal, por isso que cai os hormônios e a gente acorda na madrugada, após uma certa idade, não consegue mais dormir. Falta de libido, não tem mais vontade de ter relação, a vagina fica seca, irritabilidade, tem dificuldade para emagrecer, cabelo fica ruim, pele fica ruim. Então, geralmente, os pacientes me procuram referindo isso. Mas é que já está ruim daí. Elas já deveriam ter procurado antes. Isso. E qual é, então, um sinal de alerta para que as pessoas que estão nos escutando aqui no programa guardem para si ou levem para os seus familiares para dizer, olha, eu acho que está no momento de tu tem alguma procurar. coisa na vida que está mudando. Porque eu tô com 40 anos. Mas a vida é mutável, muda o tempo inteiro. Mas assim, eu tô com 40 anos, tá? Vou fazer 41 agora. Então, tem coisas que às vezes as mulheres começam a perceber. Ai, tô com dificuldade na lubrificação, tô mais irritada, não era assim, tô esquecida, eu tô com calorão. Se tu não tem nenhum sintoma com 40 anos, tu não vai fazer reposição hormonal. Mas, fora disso, tem também os transtornos emocionais, que tem uma relação causal direta. Claro. Como é que a pessoa se avalia, então? Para saber, eu vou no psiquiatra, não, eu vou no gineco. Ou eu vou nos dois? Pode ir no gineco, dependendo do gineco. Pode consultar comigo. Porque eu acho que muitos, nem só gineco, mas muitos profissionais da saúde não perguntam muitas coisas. Tipo, na minha consulta, todas as pacientes eu pergunto se elas têm orgasmo. E a maioria das mulheres não tem. 30 e poucos % não tem. Daí elas já me olham ou nunca assustada. Tiveram. Vida sexual tá boa? Tá. Tem orgasmo? E aí elas já me olham assustada. Porque isso é importante. Essa semana eu atendi uma paciente de 43 anos que não sabia onde era o clitóris. Então, se eu conseguir mudar certas coisinhas na vida das mulheres e elas se sentirem melhor, se sentirem bem, porque isso é importante. Qual é o homem que com 40 anos nunca teve um orgasmo? Deve ter um perdido por aí, sabe? Talvez, deve ter. Que não seja alguma doença.
Então, eu acho importante isso de falar no consultório. E, infelizmente, até questão de psiquiatras, eles não são todos que chegam, não estou generalizando, mas eu ter essa diferença de fazer essas perguntas no consultório, eu acho que difere muito e as pacientes gostam e é importante para elas. Como tu falaste sobre o homem, é que o homem em si, por natureza e pela testosterona, ele é mais sexualizado, né? Ele vai em busca da fêmea. A fêmea é quem recebe, ela espera, ela escolhe. O homem não, ele tem que estar dando-lhe tiro por aí. Isso aí. O homem é semeador até que a morte o separe. Isso aí. A mulher não, ela vem com o número de óvulos prontinho para a vida. Isso aquelas menos, aquelas mais. Aquelas que começaram mais cedo, também vão parar mais cedo. E aí, quando acaba os óvulos, a gente entra na menopausa. E daí, o que as mulheres Como saber? sentem? Essa é a grande pergunta. A menopausa é quando a gente não menstrua mais. Pronto. Depois de 12 meses sem menstruar é menopausa, porque a gente não ovula mais. E aquelas mulheres que estão com o DIU, com hormônio? Dá pra gente ver pelos exames hormonais. E dá para confiar? Sim, se tu tem um pico de FSH bem alto, mais de 100, por exemplo, com certeza tá na menopausa. Tu pode ver pelo estrogênio, FSH, enfim, tu consegue, dá pra confiar. Sobre a menopausa, o climatério. Tem reposição, então? Tem reposição. Estamos falando sobre hormônios? Sim, então as pacientes me procuram, os sintomas começam a incomodar e se ela não tiver contraindicação, a gente consegue fazer reposição hormonal. Que hoje em dia é um tabu, né? Todo mundo tem medo da reposição Do chip hormonal. da beleza? Chip da beleza é uma coisa. Eu tô provocando. Eu quero ver tu falando. Não, Tu chip nos da contando. beleza. Que a gente faz na reposição hormonal? Então vamos lá, eu acabei de falar que a gente perde estrogênio, então a base da reposição hormonal é a gente repor estrogênio. Então se repõe estrogênio, ponto. Por que a gente usa testo junto? Para melhorar a libido, melhorar a pessoa se sentir melhor, enfim, melhorar essa parte sexual da paciente. Mas a reposição sozinha em si, ser o estrogênio e a testo vem junto. Por que a gente usa progesterona? Porque a reposição hormonal aumenta em menos de 1%, mas aumenta a chance de câncer de endométrio. Então a gente precisa proteger o endométrio para o paciente não ter câncer de endométrio. Então a progesterona faz isso. Como? Ou com dilmirena, ou com a gestrinona, Que é o implante. que é o chip da beleza, ou com a progesterona via oral. Eu estou falando de reposição, existe vários tipos, existe via oral, existe creme, Intraderme. existe adesivo e existe os implantes. Eu gosto mais dos implantes e os cremes e os implantes são os mais parecidos com o nosso hormônio. O via oral é o sintético, até pelos efeitos colaterais, enfim, a gente acaba só usando no SUS, por exemplo. É difícil usar no consultório, ainda mais particular, até porque a paciente me procura para usar uma coisa melhor, mais parecida com o que ela tem. Então, resumindo, é isso. Aí, a gestrinona, que todo mundo chama de chip da beleza, ela surgiu para endometriose, as pacientes que têm endometriose, porque ela diminui os focos e ela melhora os sintomas, que é cólica, sangramento, tá? Então, geralmente, a gente usa a gestrinona para isso. Como algumas pacientes acabam tendo benefício de... Ela converte, ela não vou falar mais para Sim, a pro parte público bioquímica leigo. não. Ela acaba, algumas pacientes têm o benefício de ter ganho de massa e pode, por aumentar um pouquinho a testo, pode melhorar a libido. Só que assim, é raro. E eu já usei para brincar, tá? Só para ver, todo mundo fala, eu vou botar para ver o que acontece. Eu digo para brincar porque eu tenho, vou ver. É interessante tu saber o remédio, E de eu saber o que a que se droga que usa. tu está indicando e receitando na prática, como é, né? Enfim. E não tive uma boa experiência, como muitas pacientes não têm. Então, se tu quer anabolizar uma paciente, que não é o meu caso, eu não faço isso, não é o chip da beleza que se usa. Então, eu acho que os colaterais são piores, tá? Porque para tu ter um efeito de ganho de massa, enfim, tu tem que usar bem mais do que se usa numa reposição hormonal. E pode dar inchaço, acne. Então, no meu dia a dia, quando eu uso, que é para proteger o endométrio, mesmo em dose baixa, as pacientes reclamam. E não é uma contraindicação, não. Uma complicação da gestrinona seria o lipedema? Não sei se Não isso se meu vê? marido ajuda melhor para te falar, tá? Mas parece que existe uma complicação de retenção de líquidos, né? Em algumas pessoas que fizeram esse implante como tal o chip da beleza e não Mas eu alcançaram nunca vi aqueles chip resultados. da beleza dar lipedema. É? Isso eu não desconheço. Eu digo só edema se eu tô- generalizado que acumula nas pessoas, enfim, da desregulação dos hormônios em Sim, geral. pode ter um pouquinho de inchaço, o paciente dizer que está mais inchadinha, mas o lipedema em si, não sei.
Aí eu não sei. Tu vê que a gente começou a falar de andropausa, de menopausa, de climatério, e tu já entrou automático, sem eu perguntar nada, na estética? Porque as pessoas buscam isso. Sim, buscam isso. E a reposição hormonal não é estética, mas sim a paciente se sentir bem. Até porque a reposição hormonal, a gente deixa os hormônios mais ou menos do jeito que são. Que precisam ser. Que precisam ser. Então, vai melhorar, a paciente vai melhorar o sono, vai melhorar a libido, vai melhorar a lubrificação. Então, vai melhorar essas coisas, os sintomas vasomotores, calorão, essas coisas. Mas a paciente não vai sair correndo uma maratona no outro dia ou querendo Não, com certeza. pular canguru perneta no outro dia também. Dentro do climatério, não está relacionado também o estilo de vida da pessoa? Não adianta tu fazer uma reposição se a pessoa não vai deitar na hora certa, se ela quer ver TV até as 5 da manhã. Tudo vai alterar. É importante a tua pergunta, porque eu não gosto de fazer reposição hormonal em pacientes que estão acima do peso. Porque elas acham que a reposição hormonal vai fazer elas emagrecerem. E não vai. Então, elas vão ter um benefício bem melhor se elas cuidarem da alimentação, fazerem atividade física. Que musculação, é importante citar, é obrigatório depois dos 40. Pode fazer o que quiser, mas tem que entrar com musculação no exercício físico. Muito bem, Karina. Eu vou aqui chamar o nosso patrocinador master para na volta falarmos então sobre orgasmo e sexualidade. Tá bom. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando aqui então com a minha colega e amiga Karina Brum, nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é sobre orgasmo. E que me deixa super à vontade de falar aqui no programa, porque nós temos um telespectador hoje presente, que está aqui nos olhando, que é o esposo da Karina. Então ela vai falar isso também sem vergonha nenhuma para vocês, porque nós estamos abrigados hoje aqui do nosso amigo. Karina, fala um pouquinho para nós então. A gente falou um pouquinho, uma pincelada antes das pessoas não terem orgasmo. Um terço da população tem dificuldade, seria isso mais ou menos? Mais ou menos. Então, tem dificuldade ou nunca se conheceu. Então dá um conselho aí para as pessoas hoje se conhecerem, se tocarem. Fala da tua especialidade aí. As mulheres hoje querem trabalhar que nem os homens, hoje em dia já mudou, né? Estão ganhando que nem os homens, mais até, querem ficar com uma vida melhor, mais velha, querem fazer reposição hormonal, mas elas também têm que se conhecer sexualmente. Então, 30% mais ou menos das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Tirando, óbvio que pacientes que já sofreram um abuso têm mais dificuldade na vida sexual, mas vamos tirar essas pacientes. Eu brinco com as Essas estão com transtorno já dentro da sua formação, isso daí é difícil. Muita terapia para conseguir reverter, né? Eu brinco com as minhas pacientes novinhas. Ontem atendi uma adolescente de 17 anos que ia começar a vida sexual dela e eu já perguntei, tu já teve orgasmo? E sabe que a maioria delas já. Então, eu gosto de explicar no consultório, principalmente para as meninas, quando elas vão iniciar a vida sexual delas, que elas têm que se conhecerem. Que vai ser muito mais fácil, que se ela vai esperar do parceiro ela ter o primeiro orgasmo, enfim, vai ser muito mais difícil. Então, elas se conhecendo, eu sempre digo se conheçam, para depois mostrar para o parceiro como que é bom e como é que é a vida sexual depois, a relação, ou para a parceira, né? Ou para a parceira, isto. Mas você sabe que quando é parceira é mais fácil. Porque mulher elas já se com sabem. mulher, sim, é mais fácil. Bem mais fácil. Então, já eu tô com a minha pepeca que tu pediu pra eu trazer. Mostra a tua perereca aí. De almofada, então eu vou mostrar, tá? Isso aqui é uma vulva, tá? A parte de fora a gente chama de vulva. A pepeca é aqui dentro, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Que essa bolinha que a gente tem aqui em cima, claro que ela tá mais Essa tua tá bem avantajada. Você andaram tomando testosterona essa aí. Andou anabolizando. Eu acho. Aqui é o nosso clitóris, tá? Então tem várias pacientes que me falam, ai doutora, eu tenho um orgasmo, mas assim, só quando eu me toco. Então,
10% das pacientes, 10% das mulheres, mais ou menos, conseguem ter orgasmo só com a penetração. Os outros 90% tem que estimular, ou tem que ter uma posição que estimule, enfim, o clitóris. Tá? Então, isso é importante. Aqui embaixo que vai ter o buraquinho que sai o xixi. Então, o xixi não sai pela vagina, tá? É um buraquinho um pouquinho abaixo do clitóris. E aqui são os pequenos lábios e os grandes lábios. Tá? Então, é isso. Tá engraçado esse seu molde, tá bem aberto, né? Tá bem. Não, é que é pra mostrar, né? Esses dias eu tava em casa e a minha filha, mãe, o que tu tá fazendo com uma almofada de pepeca? Porque tá bem grande, né? Não, até acho interessante que eu trouxe as minhas ponteiras do laser, que a gente vai falar sobre o laser depois, pra gente botar e mostrar pra ver como é que é. Mas, enfim, é importante a gente se conhecer pra depois a gente mostrar pro parceiro o que a gente gosta. E é importante, é saudável, acho que... Enfim, para o homem é tão natural isso, e para a mulher é tanto um tabu, né? Ai, não pode nada. Ai, não pode isso. Até hoje, quando a minha filha às vezes tá se tocando, a minha mãe já fica apavorada. Olha o que tá fazendo. Deu, mãe, não fala nada, que eu vou explicar. Filha, tu quer te conhecer, que nem o pai fala, vai no quarto, fica sozinho, não na frente de ninguém. Enfim, é uma coisa natural, né? É para ser natural, mas a gente tem muito tabu, né? Que o menino já sai com o pênis pronto, né, para fora. Pronto. Então tá sempre encostando em tudo, quer fazer xixi, tira para fora Isso. e é bonito. E com as meninas é mais complicado, né? Na verdade deveria ser igual, cada um no seu canto, né? No privado, né? Isso mesmo. Tu falastes então de laser, a gente ouvia falar inicialmente do laser como leigo, agora não como médico. O laser foi, eu acho, inicialmente usado nas conizações, não? Para tratamento de doenças do HPV e tal? Se pode usar nas conizações, tratamento do HPV, mas o cone também a gente consegue fazer com cautério também, com a bolinha, o eletrocautério ou com bisturi a frio. Isso é conização, gente, eu vou agora para as pessoas entenderem. É muito comum na classe média o herpes vírus, certo? Tu tá falando de conização... De doença sexualmente por papiloma. Tá, sim. Daí são, na verdade, isto. Então, as pessoas, 80% da classe média... Mas o condiloma é pelo HPV. Foi colonizada por o herpes e associado Isso, já teve isso aí. um contato prévio também com papiloma vírus humano, que é um outro vírus, que são tecnicamente doenças sexualmente transmissíveis. O condiloma, que é a lesão que dá, ela pode ser apresentada, olha eu falando como médico agora, te ajudando, de duas maneiras. O que é que precisa fazer o teste com ácido acético, que é o plano, sim. E o que aparece como verrugas. Isto. Essas lesões que podem dar na genitália masculina podem dar na feminina também, porém podem dar lá no colo do útero, onde o gineco não consegue, sem o exame ginecológico específico, acessá-lo e fazer diagnóstico. Então a conização é quando se acha lesões no colo do útero e que precisa removê-las cirurgicamente. Isto aí. Bom, para nós entendermos então sobre a doenças sexualmente transmissíveis, que por sinal, talvez seria mais importante falar em um outro momento, porque em vez de falar em orgasmo, falar que essa juventude, eu tenho pacientes no consultório e sei que não estão se cuidando. Está pior que na minha época. Não, é a juventude, as minhas pacientes ali com 30, 40 anos, pós-40, nenhum homem quer usar preservativo. Tu viu? Fiquei em silêncio. Sim. Fiquei em choque. Tenho muitas pacientes separadas, não separadas, enfim. Tanto que as não separadas... Olha o tema polêmico, olha o tema polêmico. As não separadas me contam que usam preservativo em casa e com a outra pessoa não usam. Para não deixar o marido doente. Uma prova de amor, que sacanagem. Pelo amor de Deus, gente, vamos se comportar e vamos fazer as coisas direito. Mas enfim... Então não casa. Vamos falar então sobre laser, sobre estética na genitália feminina. É isso que tu gostaria de falar? Isso. À vontade. Eu brinco que até eu dei uma palestra ontem também, falei sobre isso, que a gente chama de estética, mas tu reduzir, por exemplo, teus pequenos lábios, que a gente pode reduzir com laser, não acaba sendo uma estética, tá? Eu tenho pacientes que transam no escuro, que têm vergonha, que às vezes demoram para iniciar a vida sexual por vergonha, porque tem os pequenos lábios muito grandes. E tem a cirurgia plástica disso também? Sim, com o laser a gente faz. O cirurgião plástico faz quando é muito grande, eles tiram carne mesmo. Mas eu faço muito grande, e depois ponto. eu te mostro as fotos, é carne mesmo, mas a gente faz com laser no consultório. Então não precisa ir pro bloco anestesia cirúrgico local. para fazer local.
E com laser, em vez de fazer bisturi a frio, que é o bisturi mesmo, a lâmina, com laser edemacia menos, o pós-operatório é melhor, enfim. E ela consegue fazer em consultório 1 hora de procedimento e vai para casa. Aí eu vou mostrar as ponteiras. Eu brinco que não é só estética, mas isso para a mulher às vezes difere. Tá? Tem uma paciente minha que se separou e sempre teve vergonha, e aí ela queria ter um parceiro, mas ela tinha vergonha da vulva dela. E às vezes incomoda, às vezes é tão grande que incomoda, até na relação incomoda. Então a gente acaba diminuindo os pequenos edema, né, por lábios. trauma? Sim. Mas tirando isso, a parte da estética, a gente tem o laser de CO2 fracionado com as ponteiras íntimas que melhoram a lubrificação. Eu trouxe aqui para mostrar. Mostra as ponteiras aí. Que as pessoas vão ficar tudo curiosas. Essa Já mostra aqui, o negócio quando aí. a gente consegue introduzir uma gaiolinha que a gente introduz dentro da vagina, tá? É indolor o procedimento, porque é mucosa, tá? Mucosa é indolor. E aí a gente tem a ponteira 360, que é para ressecamento, pós-parto. Tem pacientes que têm sensação de frouxidão. Ele tiro de laser 360? Ele coloca e a gente vai bater, pisa, e daí ele mesmo vira, até acabar todo, tá? Então a gente pode usar para É como se fosse um rejuvenescimento, aqueles de pele que Sim, fazem, porque o só que da objetivo mucosa, é produzir cicatrizar, isso, cicatrizar e produzir colágeno. É a mesma coisa, tanto que esse É estética íntima, então, o nome disso. Não, isso é laser Não, íntimo. tô incomodando. Ah, tá. Aí a gente tem a ponteira. Só para mostrar, para quem tem incontinência urinária, tá leve e moderada, a gente consegue tratar com a ponteira do laser. Em vez de fazer a cirurgia, muitos urologistas fazem um laser antes e muitos pacientes não precisam da cirurgia. Para estimular através da vagina. Porque tu faz bem nos ureteres, né, laterais, aí traciona e as pacientes não apresentam mais incontinência urinária, melhora bastante. E esse aqui é só o íntimo para mostrar para vocês. Aí esse aqui é a ponteirinha de corte, que a gente corta os lábios, tá? Esse dá para fazer condiloma, dá para retrair o capuz clitoriano também, daí não é com essa, é com a facial. Então tem um monte, para líquen escleroso, que é uma doença da vulva, ele trata, cândida de repetição, então um monte de coisa a gente pode usar. E essa aqui é a ponteirinha que a gente pode usar na face também, é o mesmo objetivo, CO2... E se quiser fazer, pode laser fazer CO2 também. fracionado. Eu fiz no meu isso, excelentíssimo marido. E adiantou? Mas ele disse que dói muito, ele não deixou fazer mais. Entendi. Que eu não fiz com anestésico. Ah, mas é a mesma coisa que ficar furando várias vezes com uma... Não, com é igual uma tatuagem. Não. Com anestésico melhora bastante no rosto, tá? Mas dá uma sensaçãozinha de queimadura leve, assim, um calorzinho de sol. Fedor de pena queimada, não levanta? Na vulva, as ponteiras internas é indolor porque é mucosa. E na externa, quando a gente faz na parte de fora, para melhorar rugas finas, para melhorar a flacidez, que com o tempo fica bem flácido, dá pra gente botar preenchedor também, enfim. A gente tem que usar anestésico, senão é óbvio que dói. Sim. E essa aqui é a ponteirinha externa. E se chama laser CO2 fracionado? Laser CO2 fracionado. É o que se faz realmente no rosto. Sim, é o que se faz realmente no rosto. Pra estética. Isto aí. Então tu também faz a estética da vulva. Também dá pra fazer a estética da vulva. Parece engraçado falando, mas eu não tô falando brincando não, agora. mas eu faço tô preenchimento. Ontem atendi até uma paciente que reclamou que tá muito flácida. E realmente, os grandes lábios, eles ficam murchos com o tempo. Porque a pele fica mais fina, né? Sim, e aí a gente consegue preencher com o preenchedor do rosto, com ácido hialurônico. Mas depois sai. Depois sai, ele dura 1 ano e pouco, 2, dependendo da paciente, depois sai. A gente pode fazer toxina botulínica, que é o Botox. Até vou fazer numa paciente na virilha, para melhorar quem fica com muito suor. Peridrose de axila, mãos, dá pra gente fazer Virilha na virilha. também tem. E tem um pontinho que a gente consegue fazer aqui na musculatura para pacientes que têm dor na penetração. Ou um vaginismo que está tratando. Isso, né? Ou um vaginismo que está tratando, mas tem dor quando entra. E tu consegue paralisar a entradinha ali do introito. E não contrai. E não contrai. Gente, vou agradecer já pela paciência de vocês. Mande suas dúvidas, seus interesses, para cada dia crescermos mais com esse programa. E deixo a câmera à vontade para ti agora, para deixar teu @, aí, quem quiser te mandar perguntas, te seguir. Tá joia. Então, me segue no Instagram, doutora Karina Brum. E pode me mandar lá, estou sempre gerando conteúdo, enfim, pode me mandar mensagens que eu puder responder, eu respondo para vocês. E aguardo vocês lá, atendo no Centro Clínico Regina, na sala 706, aqui em Novo Hamburgo. Karina, obrigado, gente, obrigado pela paciência, até o próximo programa. Tchau, tchau.